poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, estamos começando mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, agradecendo a sua audiência. Quero agradecer a todos que estão acompanhando pela emissora, pela Rádio IPB, nossos ouvintes que nos acompanham lá na Rádio IPB e também os podcasts que são distribuídos tanto aqui em Goiânia como no Brasil inteiro e também fora do Brasil. Um da Itália e agora um de Londres, fazendo perguntas. Depois a gente vai pôr aí no ar. Tá bom, certo. Pastor? Olá, querido ouvinte, Natsa, é sempre um prazer estar aqui gravando esse programa e na expectativa de que Deus o use para abençoar o seu povo. Amém. Vamos ao tema de hoje, então. Somente a palavra de Deus é a autoridade máxima no que diz respeito à existência e explicação de toda e também no que diz respeito à doutrina correta para todas as decisões da vida. Este é um dos princípios da Reforma Protestante que é chamado de sola Scriptura. Esse é o tema de hoje, atendendo ao pedido de um de nossos ouvintes internautas. Jefferson Renato, de Upanema, Rio Grande do Norte. O Jefferson diz o seguinte, pastor: os católicos não aceitam o lema reformado da sola Escritura, segundo ele. Argumentam que a própria Bíblia não diz textualmente que ela é a única regra de fé e prática válida. Existe base bíblica, é a pergunta dele, existe base bíblica para o lema de sola Escritura e o que significa esse princípio em termos mais amplos, né? Sim. A pergunta, ela parte do pressuposto de que para você ter base bíblica para uma doutrina ou uma prática, você precisaria ter um versículo que expressamente justificasse aquela doutrina ou aquela prática. Uhum. E nós já temos dito aqui no programa que base bíblica se obtém não somente através de versículos que claramente falam a respeito daquela doutrina ou daquela prática, mas através das evidências, das implicações, das conclusões a que se chega olhando a Bíblia como um todo. Uhum. É evidente, examinando a Bíblia como um todo, de que ela mesma se apresenta como sendo a revelação de Deus e, como tal, a regra maior e a autoridade maior em questões de doutrina, de prática e para a nossa própria vida e em matéria de decisões pessoais. No Antigo Testamento, nós lemos como Deus fez escrever a sua vontade nos 10 mandamentos e em diversas outras leis e as entregou a Moisés, que deveria passar ao povo com a seguinte recomendação: essa é a lei de Deus. Vocês têm que observar essa lei, vocês têm que caminhar nessa lei, vocês têm que obedecê-la em todas as coisas. Algum tempo depois, quando Josué estava para entrar na Terra Prometida, Deus lhe apareceu e disse: olha, não pare de meditar na lei que Moisés deu, que eu dei através de Moisés, né, na verdade, e não te desvies dela nem para a direita nem para a esquerda, porque se você fizer isso, o seu caminho vai prosperar. E onde pisar a planta do seu pé, então eu darei para você essa terra, uma referência à conquista de Canaã. Nós vamos encontrar a mesma coisa no livro dos Juízes. Sim. Os juízes que andavam na palavra de Deus e seguiam a lei de Deus, eles traziam a nação a uma reforma espiritual que era seguida por um período de bênção e de prosperidade. Mesma forma na monarquia. Um dia foi encontrado no Templo de Salomão, entre as ruínas, o rolo da lei. Uhum. E a leitura do que estava escrito na palavra de Deus trouxe um reavivamento espiritual àquele povo. No livro dos Salmos, só para citar o Salmo 119, Sim. É um salmo que fala a respeito da lei de Deus. O tempo todo Davi fica dizendo como amo a tua lei, a tua palavra é luz para os meus caminhos, em guardando a tua palavra, então fiz prosperar os meus passos. Como é que o jovem pode guardar puro o seu caminho, né? Observando segundo a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés. Para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos. Os profetas de Israel fizeram a mesma coisa. O tempo todo eles estão dizendo para o povo: vocês têm que voltar para a palavra de Deus, vocês têm que obedecer a Deus, vocês estão se desviando, quebrando os estatutos, os mandamentos de Deus. Ora, então, não há dúvida que já no Antigo Testamento, a palavra de Deus revelada, escrita, publicada e anunciada, era a regra para que o povo de Deus vivesse.
Não tinha outra fonte de autoridade, era a autoridade máxima, era isso que dava força aos profetas, aos reformadores do Antigo Testamento, todos eles clamavam por um retorno à palavra de Deus. Quando Jesus veio ao nosso mundo, anunciando o Evangelho, ele fez exatamente a mesma coisa. Ele disse, eu não vim revogar a lei, mas vim para cumpri-la. E ele várias vezes, citava as Escrituras do Antigo Testamento como base para as suas ações. Quando Satanás foi tentá-lo a transformar pedras em pães, ele disse, está escrito. Quando Satanás o tentou a pular do alto do templo para que os anjos viessem socorrê-lo, ele disse, está escrito, não é? Respondeu. Sempre com essa afirmação. Sempre com essa afirmação, está escrito, está escrito. Nos debates que Jesus tinha com os fariseus, o tempo todo Jesus pergunta, vocês não leram? Vocês não leram? Não está escrito na vossa lei? Numa certa ocasião, Jesus Cristo disse, as Escrituras não podem falhar. E Jesus sempre dizia que a Escritura é a palavra de Deus. Citava as Escrituras em contextos de conflito, de contendas e para justificar as suas atitudes e as suas ações. Os apóstolos de Jesus Cristo se basearam também na palavra de Deus revelada aos profetas, a Moisés e através de Jesus. Ou seja, os apóstolos registraram, nos deram por escrito a interpretação correta da pessoa de Jesus e do significado da sua morte e da sua ressurreição. E nos escritos dos apóstolos você já encontra o conceito de que eles estão falando a palavra de Deus. Eles colocam a sua palavra como sendo autoritativa para ser obedecida. No final da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz, se vocês se consideram espirituais ou profetas, reconheçam que o que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor. E lá no início da carta aos Tessalonicenses, Paulo diz, vocês receberam minha palavra como palavra de Deus, e é isso que ela é mesmo. Pedro, se referindo às cartas de Paulo, diz que elas são inspiradas juntamente com as demais escrituras, as escrituras do Antigo Testamento. Então, eu não preciso... Escrevendo para o Timóteo, né, dizendo... Sim. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, correção. Ou seja, eu não preciso de um versículo dizendo a Bíblia é a autoridade maior na igreja, porque eu não preciso de um versículo porque eu tenho 66 livros dizendo isso. A Bíblia toda, ela se apresenta como palavra de Deus e os escritores bíblicos sempre se reportam aos escritos anteriores como base para os seus próprios escritos e para a sua autoridade. O último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, é construído em cima do livro de Daniel, do livro de Ezequiel e das palavras de Jesus Cristo e dos evangelhos. Então, a bronca que a Igreja Católica tem com essa doutrina de que a autoridade máxima na Igreja é a Bíblia, a bronca que eles têm é porque isso tira a autoridade do Papa, tira a autoridade dos concílios, do magistério católico, e esse foi o ponto da Reforma Protestante. O que aconteceu quando, durante a Idade Média, se deixou de observar que a Bíblia é a única regra de fé e prática? Então surge um Papa infalível, falando ex-cátedra, fazendo dogmas, trazendo dogmas, o magistério católico elaborando tradições, e o resultado é que a igreja foi inundada por tradições e práticas humanas e que não tem respaldo bíblico nenhum. Purgatório, veneração de Maria, veneração dos santos, mediação dos santos, o conceito de missa e tantos outros conceitos que são contrários à palavra de Deus. Na Reforma Protestante, extra-bíblia. Na Reforma Protestante, os reformadores insistiram na sola Escritura, somente a Escritura, exatamente por isso, para que não se abrisse a porta para a introdução de conceitos humanos, práticas humanas equivocadas na igreja. Então, respondendo à pergunta se há base bíblica para o sola Escritura, a resposta é evidente que há. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, se apresenta como sendo a revelação de Deus para nós, palavra autoritativa, e que deve prevalecer. E que está acima do pronunciamento de concílios, do pronunciamento de teólogos, do pronunciamento de quaisquer igrejas, da imaginação humana, das descobertas da ciência. Para nós, a palavra de Deus é a palavra final, verdadeira e definitiva, pela qual nós devemos viver ou morrer. Uma vez que a gente abre mão deste princípio, uma pessoa, a igreja, abre mão desse princípio de sola Escritura, ela abre mão da própria existência dela, da base de sustentação dela, porque aí é subjetivo, não? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia é, de fato, a palavra que nos alimenta, é ela que traz os fundamentos
e sobre ele é que nós construímos a nossa vida, a nossa família, nossa caminhada aqui nesse mundo. Com relação a uma outra questão, quando nós dizemos aí a Bíblia é a única regra de fé e prática, isso não está resumido especificamente para a igreja, mas é para a humanidade como um todo? Ou somente para a igreja? Isso é uma boa pergunta. Eu diria que todo homem está debaixo da lei, Natsan. Embora não conheça em detalhes, como nós conhecemos por causa da revelação escrita, mas de acordo com Romanos capítulo 1 e capítulo 2, a lei de Deus está exposta na natureza e gravada na consciência de cada pessoa, mesmo do pagão mais distante das civilizações e da cultura cristã. A lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Agora, é claro, no dia do juízo, Deus julgará cada pessoa de acordo com o nível de conhecimento que essa pessoa tinha da lei de Deus. Ou seja, Deus não vai cobrar de um pagão que nunca ouviu o Evangelho a aceitação de Cristo, mas vai cobrar dele a consciência do certo e do errado, porque isso está gravado no coração de cada um. Exatamente. Por causa dessa imagem, ainda que obscurecida, de Deus. Isso. Tá bom, olha aí, Jefferson Renato, lá de Upanema, Rio Grande do Norte, e essa foi a resposta à sua pergunta, e também nós tivemos aí a oportunidade de nos aprofundar um pouco mais nesse tema tão importante que é a Palavra de Deus. A gente volta dentro de mais alguns instantes. São os seus ensinos, luz pro meu caminho, nela seguro estarei. Perfeito, meu Deus, a tua lei é santa e justa, pois santo e justo tu és, é a mais bela expressão do teu coração, é teu próprio caráter, Senhor. Senhor, reflete a grandeza e a tua beleza, revela por mim teu amor. Oh, quanto amo a tua lei, nela vida e paz achei, Senhor. Oh, sim, tenho a luz dos teus ensinos, ilumina o meu caminho e me leva ao Salvador. Chegamos ao final desta edição do programa Em Poucas Palavras. Hoje respondendo a pergunta do Jefferson Renato, também agradecendo a audiência de José Machado de São Paulo e também dos nossos ouvintes aqui da cidade de Goiânia. Pastor Augustus. Muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte, e até o próximo programa. Antes de o senhor encerrar nesse momento, tem um tempinho, faz aquele convite lá para quarta-feira. Sim, nós queremos convidar os nossos amigos, irmãos de Goiânia, que não têm atividade nas suas igrejas. Nas quartas-feiras, às 20 horas, nós estamos ministrando, fazendo uma exposição da Bíblia na nossa igreja, lá na rua 68 com 71, no centro de Goiânia. Primeira igreja presbiteriana de Goiânia, entrada franca, começa às 8, termina às 9, tem um período de perguntas e respostas. Toda quarta-feira estou lá expondo a palavra de Deus. Ok, o convite está feito, até o próximo programa, se Deus quiser. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Natsan Matias. Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.